Boa tarde, meus amigos. Meu nome é Joel Gracioto e hoje nós vamos falar sobre um tema que é o arrependimento no planejamento sucessório, quando depois já montado todo o sistema de holding familiar. O sistema de holding familiar é um sistema de empresas, né, que tem a finalidade de proteção desses bens, né, uma economia também bastante interessante com relação ao inventário, e também a questão da sucessão desses bens. O sistema ele é provido de situações onde deve garantir, durante toda a sua existência, o controle, né, por parte daqueles que são donos do patrimônio, o controle desses bens de forma a poderem reverter uma determinada situação, enfim, modificar o sistema de acordo com a necessidade, né? E isso o sistema garante, e através de quê? Através de cláusulas que são específicas aí, próprias para o sistema de holding familiar, permitindo então essa modificação quando necessária. Esse sistema de cláusulas é um sistema muito organizado, né? Bastante, vamos dizer assim, não vamos chamar de complexo, mas é um sistema onde essas cláusulas elas garantem uma série de situações em que os detentores do patrimônio podem, de acordo com a necessidade, fazer aquilo que mais lhe interessa, mantendo, né, o controle de todo o patrimônio através das cotas que é dada nesse sistema, né? Então, aqui no caso, a cláusula que faz isso é uma cláusula que a gente chama de call, né? Call, da palavra em inglês, é chamada, né? Chamar, né? No caso aqui que a gente usa no nosso exemplo de holding familiar, é aquele direito de chamada das cotas, né, que o doador tem direito, caso necessite, por uma razão, enfim, ter de volta aquelas cotas, né? Esse processo de retorno das cotas, vamos chamar assim, do direito, na verdade, do retorno das cotas, ele tem uma natureza que é uma natureza de compra e venda, né? Então, assim, o detentor das cotas, né, enfim, detentor do patrimônio, que controla o patrimônio, ele tem o direito, em caso de arrependimento dessa doação, ele pode, através da cláusula de call, chamar essas cotas de novo para ele, né, numa operação de compra e venda. Essa operação de compra e venda, ela é pré-determinada num acordo, né? De modo que, por exemplo, vou comprar essas cotas de volta, que já foram doadas, vou comprar de volta por quanto? R$1.000, por exemplo, né? Se tiver pré-estabelecido em contrato, não há problema nenhum. Mas pode se perguntar, mas Joel, mas veja, nós estamos falando possivelmente de uma empresa que tem um patrimônio alto, e mesmo assim eu consigo chamar de volta essas cotas que foram doadas por uma compra de R$1.000? Pode, desde que pré-estabelecida. Ah, mas não estou infringindo aqui uma questão aí de fraude a credores, enfim, pagando um valor pequeno por essas cotas? Não, né? Desde que estabelecido em contrato, isso não ocorrerá. E essa operação, é interessante que essa chamada, né, ela não depende, primeiro, não depende do Poder Judiciário, né, que poderia causar um certo entrave de custo, tempo, enfim, né, e não depende também do donatário. Não é vontade do donatário, não depende de autorização do donatário para que isso ocorra. Qual o exemplo que nós podemos utilizar para essa situação? Imagine que nós já montamos um sistema de holding familiar, já foi feito o planejamento sucessório dessas cotas e se descobre, por exemplo, um filho fora do casamento. É possível, né? Mas o casal, por exemplo, tem um filho
né, já fez todo o planejamento, montou todo o sistema de holding familiar, para que um dia todos esses bens possam ser passados, né, para o herdeiro, e aparece um filho fora do casamento, e para fazer a readequação dessas cotas, para que esse eventual filho, né, também usufrua aí dos bens, essas cotas têm que ser readequadas. E para isso a gente insere no conjunto aqui de cláusulas uma cláusula de call que dá esse direito ao detentor do sistema em reaver essas cotas para que se faça essa readequação. Então é um exemplo em que faz com que se reorganize tudo isso e se mantenha todo o sistema, evitando que tenha maiores gastos, enfim, qualquer outro empecilho para que se possa readequar esse sistema. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, do conteúdo de hoje, né? Nós falamos especificamente sobre essa cláusula, né? Reafirmando que é possível o arrependimento, né, na distribuição dessas cotas e, consequentemente, a readequação dessas cotas para a nova situação. Se você gostou, espero que você continue nos assistindo. Nos próximos vídeos passaremos mais informações, né, sobre esse tema e relacionados a esse holding familiar. Então agradeço muito a atenção de todos. Muito obrigado. Um forte abraço.